O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, conversou por telefone com o presidente russo Vladimir Putin. O chefe das Nações Unidas afirmou que as chances de paz na Ucrânia são mínimas neste momento. Tenho a sensação de que ainda estamos longe da paz. A paz é essencial. A paz está de acordo com a Carta da ONU e o direito internacional, mas estaria mentindo se dissesse que espero que isso aconteça em breve. I would be lying if I would say that I hope that it will happen soon. Guterres também conversou com Putin sobre a possível extensão e ampliação do Acordo de 22 de julho, patrocinado pela ONU, sobre as exportações de cereais da Ucrânia, previsto para durar 120 dias. Putin considerou que os grãos ucranianos devem ser destinados prioritariamente aos países mais pobres. As críticas russas aos acordos despertaram o temor que as exportações ucranianas ficassem novamente bloqueadas, o que poderia afetar a segurança alimentar mundial. Un proceso de paz en peligro. Armenia y Azerbaiyán se acusaron recíprocamente el miércoles de romper una frágil tregua anunciada por Rusia tras los peores enfrentamientos fronterizos entre estos dos países desde la guerra de 2020 por la región de Nagorno-Karabaj. El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, informó que al menos un centenar de sus soldados murieron, mientras que Bakú, que contó 50 militares muertos de su lado, propuso devolver a Ereván los cuerpos de 100 militares armenios. Armenia denunció que las fuerzas azerbaiyanas ocupan 10 kilómetros más de territorio desde el martes. Habitantes de la localidad armenia de Sotk, ubicada cerca de la frontera con Azerbaiyán, se han visto obligados a dejar sus casas. Salimos y vimos que era imposible quedarnos en nuestras casas, que se estaban produciendo graves bombardeos. Primero bombardearon la unidad militar. Tuvimos mucho miedo. Huimos de las casas para evitar estar bajo los escombros y nos escondimos cerca de este gran muro. Los vecinos también se reunieron y se escondieron allí. No tenemos dónde ir. ¿A dónde se supone que vamos a ir? En Ereván, familiares de los soldados armenios heridos se reunían en la puerta de un hospital militar el martes por la noche. Nuestra voluntad es indestructible. Debemos ganar como sea. Debemos luchar por nuestras tierras, por nuestra patria y por nuestro país. La victoria será nuestra, si no hoy, mañana. Somos inquebrantables. Lucharemos por nuestro pueblo, por nuestra patria y venceremos. El conflicto ha alterado el equilibrio de fuerzas en la región, dado el creciente aislamiento internacional de Rusia, aliado más cercano de Ereván y que considera el Cáucaso como su patio trasero. Desde entonces, la Unión Europea dirige el proceso de normalización entre las dos exrepúblicas soviéticas, que incluye negociaciones para la paz, la delimitación de fronteras y la reapertura de las conexiones de transporte. El bloque europeo, Estados Unidos, Rusia, Irán y Turquía expresaron su preocupación por la escalada y pidieron terminar con las hostilidades. Средств массовой информации, электронного и периодического издания «Новая газета». Очевидно, может, обжалован сайт и так далее, но я думаю, что в данных условиях O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou nesta quarta-feira a cidade de Izium, que serviu de base para tropas russas em Kharkiv, no noroeste do país, e foi retomada como parte da contraofensiva ucraniana naquela região. Vários meios de comunicação do país, incluindo a agência Ukrinform, noticiaram a viagem do líder ucraniano, que raramente deixou Kiev desde o início da invasão russa. Zelensky participou de uma cerimônia em que a bandeira ucraniana foi hasteada em Izium e parabenizou os soldados que participaram da libertação. A cerimônia começou com 1 minuto de silêncio em homenagem aos soldados caídos para retomar a cidade.
Conforme relatado ontem pelo Ministério da Defesa, no decorrer da contraofensiva, mais de 300 cidades já foram libertadas na região Nordeste, da qual as forças russas se retiraram quase completamente. Izium, com cerca de 45 mil habitantes antes do início da guerra e cerca de 120 quilômetros a sudeste da capital regional Kharkiv, era de importância crucial para as tropas russas, que controlavam as cidades que levavam à região de Lugansk. Após a retirada das forças russas, o exército ucraniano assumiu o controle de Izium em 10 de setembro. O Estado de Direito na Hungria foi degradado ao ponto de o país se tornar um regime híbrido de autocracia eleitoral. A afirmação consta em uma resolução do Parlamento Europeu aprovada nesta quinta-feira por 433 votos a favor, 123 contra e 28 abstenções. A longa resolução de 48 páginas lamenta profundamente que a falta de ação decisiva da União Europeia tenha permitido que isso acontecesse na Hungria, país governado desde 2010 pelo nacionalista ultraconservador Viktor Orbán. O documento também pede às instituições europeias que prestem mais atenção ao desmantelamento sistêmico do Estado de Direito no país. O serviço de imprensa do Parlamento Europeu sublinhou que a Hungria não pode mais ser considerada uma democracia plena. Os eurodeputados apelaram à Comissão Europeia que faça pleno uso dos instrumentos disponíveis para lidar com o risco evidente de uma grave violação por parte da Hungria dos valores em que a União se baseia. De acordo com a resolução, a Hungria não deve receber fundos para a recuperação pós-pandemia se não cumprir as recomendações do Bloco Europeu sobre o Estado de Direito e as decisões judiciais. O governo húngaro denunciou a votação, chamando-a de insulto aos húngaros. Las medidas fueron expuestas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su discurso anual sobre el Estado de la Unión en el Parlamento Europeo en su sede de Estrasburgo. Según el plan que debe ser aprobado por los Estados miembros, la Unión Europea establecería impuestos a los productores energéticos que operan con combustibles fósiles, obligándoles así a pagar una contribución solidaria por sus ganancias en 2022. Mediante esta medida se espera recaudar más de 140.000 millones de euros. Las compañías energéticas del bloque también se enfrentan a graves problemas de liquidez en los mercados de futuros de electricidad, poniendo en peligro el funcionamiento del sistema energético. Von der Leyen aseguró que la Comisión trabajará con los reguladores del mercado para aliviar estos problemas y limitar la volatilidad de los precios intradía, además de proporcionar garantías y ajustar el marco de ayudas, siempre manteniendo un marco de igualdad en el funcionamiento del mercado. La presidenta de la Comisión Europea también aseguró que la Unión Europea está preparando la reforma del mercado eléctrico para reducir la excesiva influencia del precio del gas en la electricidad, después de que los precios del gas se hayan multiplicado por más de 10 desde niveles anteriores a la pandemia. La Comisión también ha propuesto la creación de un Banco Europeo de Hidrógeno, con un presupuesto de 3.000 millones de euros provenientes del Fondo de Innovación Europea. CGTN en español. O presidente da China, Xi Jinping, desembarcou nesta quarta-feira no aeroporto de Nur-Sultan, capital do Cazaquistão, em visita oficial que representa a primeira viagem internacional do líder chinês em mais de 2 anos. O presidente da antiga República Soviética, Kassym-Jomart Tokayev, recebeu pessoalmente o chefe de Estado chinês, segundo divulgou o Palácio Presidencial cazaque. O Papa Francisco fez um apelo nesta quarta-feira por uma verdadeira tentativa de alcançar a paz na Ucrânia e perguntou quantas mortes devemos esperar até que a guerra termine. Francisco celebrou hoje uma missa em Nur-Sultan, capital do Cazaquistão, em seu segundo dia de visita ao país. Cerca de 7.000 pessoas estiveram presentes, representando os 125 mil católicos cazaques, menos de 1% de uma população nacional de 19 milhões de pessoas, 70% das quais são muçulmanas. Francisco pediu socorro para aqueles que sofrem e que se insistem em uma verdadeira tentativa de paz. O que ainda deve acontecer? Quantas mortes devemos esperar antes que as rivalidades deem lugar ao diálogo para o bem das pessoas, dos povos e da humanidade? Questionou.
O Papa enfatizou que a única saída é a paz e a única maneira de alcançá-la é o diálogo e pediu para que os fiéis continuem rezando para que o mundo aprenda a construir a paz. Francisco também mostrou preocupação com as novas fontes de tensão na região do Cáucaso, referindo-se aos novos ataques na fronteira entre a Armênia e o Azerbaijão. Os dois países que têm um conflito há décadas sobre a região de Nagorno-Karabakh se acusam mutuamente de ataques na fronteira. Você quer proteger a Amazônia, salvar nossos povos indígenas, acabar com o ódio na sociedade, tirar as armas das ruas, diminuir a inflação e a fome? Então você precisa votar no Lula, porque senão isso não vai acontecer. Voto em Lula porque amo a vida, porque respeito a vida, porque respeito todas as cores. Voto em Lula porque sou antirracista e antifascista, porque respeito as mulheres, porque respeito as diferenças, porque quero um país mais justo. Porque preservar a natureza é preservar a vida, e a vida dos índios, nossos povos originários. Porque sou contra as armas e persigo a paz. Porque quero mais livros, mais flores, mais amores. Voto em Lula para ganharmos todos no primeiro turno. Primeiro turno para que o mundo não tenha dúvidas de quem realmente somos. Voto em Lula porque acredito na democracia, não na tortura, moral que seja. Se você não está do lado da destruição, você só tem um lado. Porque o que está em jogo não é só qual partido ou candidato, mas, sobretudo, para deixar claro qual Brasil nunca mais queremos. Ciro, Tebet, vem com a gente, sem medo de ser feliz. Vem colaborar, vem reconstruir do lado certo e na hora certa. Ninguém solta a mão de ninguém. Depois a gente apara as arestas, antes que não sobre arestas para parar. Voto em Lula porque Lula é gente e ainda aprende. Eu voto em Lula convicto. Se você não pensa como eu, vote em Lula por um país mais humano, por mais democracia, por paz. Lula lá, eu voto Lula. O maior craque brasileiro está de volta. O cara que só trouxe alegria para o povo. Esse joga muito, hein? Tá cheio de energia e ainda mais preparado. É a grande esperança para o Brasil voltar a ser campeão. Olha o que ele fez! 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 Para a vida do povo melhorar, é Lula presidente. O Brasil da esperança. Agora vai ficando claro o seguinte. Olha, eleitor do Ciro Gomes, o Ciro não tem a menor chance de chegar ao segundo turno. Olha, eleitor da Tebet, a Tebet não tem a menor chance de chegar ao segundo turno. Se você mantiver seu voto, tanto nela como nele, o máximo que você vai conseguir é botar o Bolsonaro no segundo turno. Pense nisso. Não se trata de ser pró-Lula, pró-PT. Não. Trata-se de ser ou não contra o Bolsonaro. Faça a sua escolha. Eu volto a dizer, a escolha não é entre o PT e o Bolsonaro. A escolha é entre a civilização e a barbárie. Isso que o Eduardo acaba de dizer. A certeza de que, com a vitória do Lula, a sua vida não estará em risco. Começará uma política de busca de tolerância contra o ódio
que durante 4 anos este sociopata instalou no Brasil. O Papa Francisco fez um apelo nesta quarta-feira para que nunca as religiões justifiquem a violência e afirmou que Deus nunca conduz à guerra, durante discurso no 7º Congresso de Líderes Religiosos Mundiais e Tradicionais, que acontece em Nur-Sultan, no Cazaquistão. No evento estava presente uma delegação da Igreja Ortodoxa Russa, sem o patriarca Kirill, que apoiou e justificou a invasão ao território da Ucrânia. Na mensagem do Papa, na abertura do Congresso, que terá a participação de cerca de 100 delegações de 50 diferentes países, Francisco disse que Deus é paz e conduz sempre à paz, nunca à guerra. No evento, inevitavelmente, a guerra foi um dos temas, embora desta vez o Papa Francisco não citou diretamente o conflito na Ucrânia. O diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, afirmou nesta quarta-feira que o mundo nunca esteve tão perto de acabar com a pandemia de Covid-19. O número de mortes semanais pela doença atingiu o nível mais baixo desde março de 2020. We can see the finish line. Podemos ver a linha de chegada, estamos em posição de vencer, mas agora é o pior momento para parar de correr. Agora é o momento de correr forte e ter certeza que cruzamos a linha de chegada e colhemos os frutos do nosso trabalho duro. O diretor da entidade de saúde da ONU afirmou que se a oportunidade para encerrar a pandemia não for devidamente aproveitada, há o risco de novas variantes, mais mortos e mais incertezas. De acordo com o último boletim epidemiológico da OMS, o número de casos caiu 12% na última semana de agosto, para 4,2 milhões de novos contágios declarados. O número de infecções é maior devido aos casos leves não declarados e também porque muitos países desmobilizaram as estruturas para testes. Arrastados por diferentes rios, imensos depósitos de plásticos multicoloridos cobrem as águas do Lago Suchitlán, em El Salvador, e em praias paradisíacas do Caribe hondurenho, que recebem milhares de toneladas de lixo da Guatemala. Garrafas de refrigerantes, recipientes de remédios, chinelos velhos e todo tipo de material flutuam nas águas verdes desse lago salvadorenho de 13 mil hectares, que serve de reservatório para uma usina hidrelétrica e é considerado um pantanal de importância internacional pela Unesco. Os pescadores da região dizem que a poluição empurrou os peixes para as águas profundas, onde não podem lançar as redes para pegar tilápia ou guapote. Este lixo vem do rio Motagua, do lado da Guatemala. Não conseguiram deter. Por muito tempo foi limpo aqui. Eles pagaram para ter a praia limpa por muito tempo, mas quando o rio sobe, volta tudo de novo, assim como se vê agora. Com cerca de 2.500 habitantes, Potonico é o município mais afetado entre as 15 cidades ribeirinhas do lago. Os pescadores precisam competir com cerca de 1,5 milhão de biguás pretos que habitam o lago, que se tornaram uma espécie de praga, já que chegaram como aves migratórias e ficaram pela região. A pesca foi muito afetada. Há um mês os pescadores não conseguem trabalhar, é muito difícil jogar as redes. Quando se vê esse tipo de poluição, eles vão para o fundo da reserva, então é muito difícil pescá-los. Então é muito difícil que os pescadores logrem obter boa produção de pescado. O ministro salvadorenho do Meio Ambiente afirma que mais de 4.000 toneladas de resíduos são geradas diariamente no país e 1.200 acabam em rios, praias ou ruas. Diante do problema, a ONG holandesa The Ocean Cleanup alerta que cerca de 20.000 toneladas de resíduos plásticos passam todos os anos pelo rio Las Vacas, afluente do Motagua, a maioria proveniente do aterro sanitário da capital da Guatemala. De acordo com o relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 11 milhões de toneladas métricas de plástico entram nos oceanos todos os anos, número que pode triplicar nas próximas 2 décadas.
Una amistad sin límites que busca liderar el mundo cambiante. El primer encuentro entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping desde el estallido de la guerra en Ucrania ha resuelto las dudas sobre la posición de Pekín en el conflicto. China entiende las razones de Rusia para lanzar su llamada operación militar especial. Apreciamos mucho la posición equilibrada de nuestros amigos chinos en relación con la crisis ucraniana, ha celebrado Putin. El presidente de Rusia ha desvelado a Xi parte del mensaje que le transmitirá este viernes durante la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái. Los intentos de crear un mundo unipolar han adquirido recientemente una forma absolutamente fea y son completamente inaceptables. La respuesta de Xi a las críticas a un mundo dominado por Estados Unidos, con el que mantiene fuertes tensiones por Taiwán, fue totalmente clara. Frente a un mundo, una época y una historia en constante cambio, China está dispuesta a esforzarse con Rusia para asumir el papel de grandes potencias y desempeñar un papel de guía para inyectar estabilidad y energía positiva en un mundo sacudido por la agitación social. El presidente ruso también ha mantenido reuniones bilaterales con otros líderes de la OCS. La organización, que nació con la idea de contrarrestar la influencia de Estados Unidos en el mundo, cuenta con 8 miembros, además de observadores e invitados. Durante la reunión de este viernes, estudiarán una solicitud de adhesión del régimen teocrático de Irán. Los dos líderes llegaron a un acuerdo para que las exportaciones de alimentos a los países de África, Oriente Medio y América Latina sean una prioridad. Tras la llamada, Guterres dijo que la eliminación de los obstáculos para permitir la exportación de fertilizantes rusos es absolutamente esencial. Hemos discutido los obstáculos que aún existen en relación con las exportaciones de alimentos y fertilizantes rusos. Y debo decir que tenemos actualmente una situación dramática en el mundo. En fertilizantes estamos enfrentando el riesgo de tener una crisis en el mercado, así que eliminar los obstáculos que aún existen en relación con la exportación de fertilizantes rusos es absolutamente esencial en el momento actual.